Audiobook Como Ser Feliz no Amor, de Enid Campbell, editora Ave Maria. Capítulo número 2: Casamentos de sonho. Muitas pessoas partem para o casamento com grandes expectativas, para não dizer ilusões. Algumas não sobrevivem ao primeiro choque com a realidade. Nosso casamento foi por amor, diz a mulher de um político. Ele começou, cresceu e tornou-se muito bonito. Porém, em 3 ou 4 anos, já tínhamos descido ao fundo do poço. Quando a ilusão alcança a realidade, surge a tentação de substituir o antigo sonho por um novo. Costumava dirigir meu carro a caminho de casa, depois de deixar as meninas na escola, ouvindo músicas dos anos 50 e sonhando acordada com os homens que conhecera antes de encontrar Paul. E logo me punha a pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse me casado com um deles, comparando Paul com todos. Parecia algo muito inocente, mas aquilo me separava de meu marido. Minha amiga Amy passara pela mesma experiência. Depois de uns poucos anos de casamento, ela começou a achar a vida monótona. Diz ela: eu tinha um marido e os filhos que sempre quisera ter, mas agora o sabor já se tinha ido e minha vida de casada havia se tornado insípida. Comecei a imaginar o que aconteceria se eu fosse arrebatada por algum príncipe encantado e com ele viajasse feliz por todo o mundo sem parar. Um dia começou a incomodá-la a ideia de que tinha aceito o casamento até que a morte nos separe. Eu podia escolher: desperdiçar meus anos em sonhos que nunca se tornariam realidade, ou amar meu marido novamente e ter agora um casamento feliz, diz ela. E pedi a Deus para dar-me um novo amor por Tim. Comecei a cuidar dele de um modo novo e percebi que o amor que eu lhe dava era devolvido em dobro. Um romance no Rio de Janeiro. Teresa encontrou Carlos no Rio de Janeiro e casou-se com ele quando tinha 18 anos. Cheia de ilusões sobre a vida maravilhosa que juntos teriam. Ela havia nascido na Alemanha e ele em Portugal. Mas logo Teresa percebeu que ele tinha uma ideia fixa sobre a espécie de mulher que queria que ela fosse. Quanto mais Carlos tentava fazê-la conforme essa imagem, mais ela resistia. Ele a acusava de ser dominadora e logo começavam a brigar. Teresa estava trabalhando como secretária enquanto Carlos trabalhava como gerente de hotel. Um dia ela dirigiu-se ao chefe para pedir um empréstimo e ele perguntou-lhe para que queria o dinheiro. Teresa contou que ela e Carlos haviam se separado e que precisava de dinheiro para alugar um apartamento para si e para os 2 filhos. Não podíamos continuar juntos, explicou Teresa, desfazendo-se em lágrimas. É impossível viver com ele, e contou toda a história. No final, seu chefe disse: se você quer que seu marido mude, terá de começar por si mesma. Você já pensou que pode estar errada em alguma coisa? E sugeriu que quando ela fosse para casa naquela noite, pensasse sobre aquilo usando um rápido resumo do Sermão da Montanha como guia. Depois de mandar as crianças para a cama, Teresa fez uma xícara de café bem forte e pôs-se a fazer o que ele tinha sugerido. Escreveu 4 pontos: honestidade absoluta,
pureza absoluta, desinteresse absoluto e amor absoluto. E começou a pensar se sua vida era parecida com esses ideais. Lentamente, foi emergindo um retrato de si mesma muito diferente daquele que imaginava. Ela não era a mãe, esposa amorosa e paciente que, em todas as situações, estava sempre certa. Teresa era culpada de muitas das coisas das quais estava acusando Carlos. Era impulsiva, não confiável, desonesta a respeito do dinheiro que gastava com roupas e maquiagens de mau temperamento e orgulhosa demais para pedir perdão. Não era de admirar, portanto, que não pudessem viver juntos. Que beleza, disse seu chefe quando ela chegou para trabalhar na manhã seguinte. Você parece anos mais jovem. Naquela tarde, indo de ônibus para casa, Teresa começou a esboçar uma carta para Carlos, dizendo que sentia ter falhado e pedindo-lhe desculpas. E ela escreveu-a naquela noite. Assim que Carlos recebeu a carta, telefonou-lhe e perguntou se podiam se encontrar. À noite, ele veio com um enorme ramalhete de rosas. Disse-lhe que estava muito sensibilizado com sua franqueza e pediu-lhe também muitas desculpas. Parecia tão diferente que ela se sentia cheia de esperança. Conversaram durante um longo tempo e seus sentimentos ocultos de culpa e amargura começaram a curar-se. Decidiram então começar a viver juntos novamente. Esse tipo de honestidade tornou-se o novo fundamento de nosso casamento, contou-me Teresa mais tarde. No lugar do vazio interior que eu costumava preencher com uma bebida ou duas, comecei a sentir uma crescente esperança de que o que tínhamos encontrado poderia ser útil para outros casais. E essa esperança se concretizou quando minha cunhada se reconciliou com seu marido depois de conviver conosco por 2 meses. Quando deixei Carlos, pensei que nunca seria capaz de amá-lo novamente. Mas percebi claramente que um poder vindo de dentro de mim pôde dar-me um novo amor por ele a cada dia, se eu quiser. Pesadelo. Quando se casaram, Peter e Anna pareciam ter tudo para dar certo. Eles se amavam muito e, tendo se encontrado em sua igreja, achavam que tinham uma missão conjunta. Mas o começo da vida de casados foi um pesadelo, Ana explica. Nós não tínhamos calculado a dificuldade de efetivamente vivermos juntos. O primeiro ano foi terrível. Eu era uma pessoa muito independente e rápida para fazer as coisas, assim como para consertar uma tomada, o que Peter achava que era seu trabalho. Ele reagia criticando-me. Por que não limpou as escadas? Perguntava, deixando-me furiosa. Tínhamos brigas terríveis. Frequentemente, Peter tomava decisões com as quais eu não concordava e deixava sempre tudo desarrumado. Meu único meio de contornar a questão era perder a calma e discutir. Algumas vezes, depois de uma briga, ficávamos sem conversar por uns 2 dias. A chegada de nossas 2 filhas nada fez para reforçar o casamento. Parecia não haver um meio de acabar com o ciclo de discussões e silêncios. Algumas vezes tentávamos remendar as coisas, mas então trazíamos à tona as mesmas acusações novamente. Em diversas ocasiões, Peter chegou a fazer as malas, mas nunca me deixou de fato. Uma noite fiquei desesperada. Deixando as 2 crianças em casa, saí para ver uma amiga e pôr para fora todas as minhas preocupações. Depois de ouvir-me, ela disse: sim,
Peter a critica muito e é terrivelmente descuidado. Mas você tem de fazer alguma coisa com seu terrível temperamento. Senti-me em pedaços. Meus pais sempre brigavam, jamais um deles pedia desculpas ao outro, e as brigas eram sempre seguidas de silêncios. Mas percebi que eu precisava pedir desculpas a Peter. Eu o fiz e as coisas melhoraram. Mais tarde fomos visitar minha amiga e seu marido e juntos tomamos uma decisão. Por 3 meses, Peter não me criticaria, iria guardar suas roupas e eu não reagiria, aceitando-o como era. Aquilo que começara como uma experiência tornou-se um hábito. Encontramos um meio harmonioso de viver juntos. Podíamos discutir as coisas naturalmente e não mais como uma disputa para um e outro marcar pontos. Eu mesma guardava a meia do pé esquerdo que ele havia esquecido, sem precisar gritar que estava fazendo aquilo. E começamos a mostrar consideração um pelo outro. Há alguns dias, alguém disse para mim: "Vocês realmente se amam." Eu ri comigo mesma quando pensei: você não diria isso 3 anos atrás. Depois do furacão. Ninguém podia dizer que o casamento de Tom e Karen tinha sido fácil. Ambos eram escritores, pessoas que falavam sem rodeios, acostumadas à sua independência quando se encontraram. Mas, depois de 20 anos de tempestade, eles ainda estavam juntos. Karen explica por quê. Encontramos-nos no meio de janeiro, ficamos noivo em maio e casamos em agosto. Foi um romance apaixonado. Mas levamos um choque quando começamos nossa vida de casados. No 3º dia de nossa lua de mel tivemos uma flamejante briga e Tom gritou: "Vamos nos divorciar. Por que devemos continuar casados?" Contudo, apesar de nós mesmos, ainda estamos casados. Uma vez, depois de uma tremenda crise, Tom tirou sua aliança do dedo. Por várias vezes ele já tinha ameaçado jogá-la fora, e em algumas delas o fez realmente. Agora ele dizia: "Esta aliança foi abençoada diante do altar." Você já pensou nisso? Eu tinha pensado sim, e tinha partido para o casamento com a convicção de que era um sacramento. Eu acreditava firmemente que Deus significava muito para nós, mas depois dos primeiros horríveis 3 meses, estava convencida de que o sexo tinha sido a única razão de minha vontade de casar. Para minha grande surpresa, quando confessei minhas desconfianças, Tom disse: "Se há alguma coisa de que eu estou certo, é de que Deus nos quer juntos." Tom não é o que se poderia chamar de um fiel a Deus. Eu sim, costumo frequentar a igreja. Mas, bem no fundo de seu ser, há nele um respeito por tudo aquilo que é sagrado. Assim, o sacramento funciona, quero crer, como uma parede invisível à nossa volta que tem protegido nossa fraca união. Uma vez minha filha me disse: "Mãe, fico tão triste quando papai é áspero com você, porque eu gosto muito de você. Mas me dói muito também quando você não o trata bem, porque também gosto dele." Pedi a ela que me beliscasse toda vez que eu me portasse de modo grosseiro com Tom, e logo fiquei com o corpo arroxeado. Diversas vezes por dia, algumas delas durante as refeições, ela devia me beliscar. Fiquei surpresa. Eu não era suave, doce, amável e paciente esposa que imaginava ser.
e tinha de começar a trabalhar sobre os meus próprios defeitos em vez de criticar Tom pelos seus. Tínhamos um bloquinho de anotações na parede da cozinha, onde escrevíamos as coisas de que precisávamos. Qualquer um de nós que fosse passar perto do mercado olhava no bloquinho e comprava o que faltava. Tom nunca olhava para ele, saía e comprava tudo o que não precisávamos. Se eu acordasse cedo e fizesse pão, sentindo-me muito orgulhosa de mim mesmo, certamente ele saía e comprava pão na padaria. Ou então, se eu fizesse geleia, no dia seguinte, eu via 2 potes de geleia comprada na mercearia sobre a mesa. Tive de aprender a encarar isso de uma maneira positiva para chegar a dizer: que bom que você pensou nisso. Foi preciso uma verdadeira mudança em meu coração, pensando mais nele do que em mim. Outro dia, nosso filho mais velho avisou que viria para casa. Como ele não nos visita com muita frequência, eu queria realmente deixar a casa bonita. Antes de sair para o trabalho, pretendia começar a limpeza, mas Tom estava aborrecido e nervoso. "Saia!" ele gritou. Então fui pensando em fazer a tarefa mais tarde. Depois do trabalho, lá estava ele, sentado na cozinha, lendo o jornal com os pés sobre uma cadeira. Eu detestava vê-lo na cozinha enquanto preparava o jantar, principalmente se estivesse limpando o chão ao mesmo tempo. Fiquei tão irritada que meus braços começaram a doer. De repente ele perguntou: "Por que você está tão zangada?" "Posso sentir no ar o quanto você me odeia." Engoli em seco antes de negar. Decidi então ser honesta. "Acho difícil trabalhar quando você está sentado aqui, lendo o jornal", eu disse. Ele não se moveu. A essa altura eu já estava de tal modo que tive de sair da cozinha. Fui para a sala com a vassoura. O que poderia eu fazer? Nosso filho perceberia a situação imediatamente. A oração parecia ser a única esperança. Comecei a mover a vassoura lentamente, rezando enquanto varria. O chão ficou limpo. Meu coração estava mais leve, e quando terminei a oração, meus braços já não doíam. Voltei à cozinha, Tom tinha saído. Quando voltou, conseguimos sorrir um para o outro. Poucas semanas antes disso, tivemos uma briga muito séria. Daquela vez, era Tom que me odiava. Ele estava furioso porque eu tinha ido à missa muitas vezes. Tom disse coisas terríveis. Por horas eu me contive e nada respondi. Mas depois comecei a contestar. Então ele ficou tão furioso que me bateu. Isso já acontecera antes, com frequência, mas daquela vez pensei seriamente em deixá-lo. Senti que não podia continuar sendo humilhada e sabia que as crianças compreenderiam. Mas como ele estava em casa, não pude fazer preparativo algum. Na manhã seguinte, bem cedo, comecei a andar entre as árvores próximas à nossa casa. Sentia-me em pedaços, com ódio, amargura e humilhação. Meus braços estavam doendo. De repente, tive a ideia de rezar o terço. Comecei quase sem vontade. Mas quanto mais eu pensava na vida de Jesus e em sua angústia e humilhação na cruz, embora não tivesse cometido pecado algum, mais eu reunia forças para enxergar meu problema. Durante aquelas 2 horas, todas as minhas perspectivas mudaram. Fui tomar café com alguns amigos e voltei para casa. Estava admirada e sentia meus pés muito leves. Meu corpo estava renovado. Já nem me lembrava da discussão. Quando Tom chegou em casa à tarde, disse-me envergonhado: "Se preferir, não precisa comer junto comigo." Eu sorri e ele pareceu esperançoso. Bem mais tarde naquela noite, ele me pediu muitas desculpas.
Agradeci a Deus em meu coração pelo caminho que tinha mostrado através da oração. Em outra ocasião, estávamos construindo uma nova casa de hóspedes, que também seria meu lugar de trabalho. Tom não gostava de receber meus amigos em nossa casa. Como era eu quem estava fornecendo grande parte do dinheiro para essa nova casa, resolvi dizer a ele: agora que vamos ter uma casa para hóspedes, quero convidar também meus amigos. Nunca, ele respondeu. Bem, se você pretende proibir meus amigos de vir à nossa casa, não darei mais dinheiro para a construção. Faça tudo por sua conta, eu disse, furiosa. Ele ficou branco. Seria sem dúvida uma bonita casa de hóspedes, e Tom havia planejado com muita alegria, e tanto dinheiro como casa eram coisas importantes para ele. Tom correu para o telefone e disse: está bem, vou chamar um advogado. Poderemos então discutir nosso divórcio. Ele nunca falara em divórcio até então, mas daquela vez eu sabia que Tom estava falando sério. Eu atingira uma das coisas mais importantes de sua vida. Fui para o meu quarto e chorei. O que acontecera estava errado, mas também era errado o ódio que ele nutria por meus amigos. O que poderia fazer? Tinha lido algo sobre Francisco de Assis, um homem de paz. Ajoelhei-me e rezei: por favor, ajude-nos, por favor. Salve nosso casamento, por favor, mostre-me o caminho. Minhas lágrimas pararam de cair. A paz sobreveio ao meu coração. De repente, um pensamento iluminou minha cabeça, como se alguém estivesse dizendo: vá e peça desculpas por suas duras palavras. Oh, isso não, protestei, isso nunca. Acho que foi o mais íngreme degrau que tive de subir, mas eu o fiz. Você me perdoaria por ser tão descontrolada? Perguntei, sentindo-me estúpida. Tom olhou-me assustado, estendeu sua mão e disse: seus amigos podem vir, apenas avise-me antecipadamente. Esse tipo de reconciliação pareceu-me um milagre. Eu não podia fazer aquilo. E Tom também não. Mas há um poder que pode vir e dar a quem quer que seja, como deu a nós, a graça de perdoar e esquecer, desde que o invoquemos. E você pode fazer muita coisa para manter presente essa graça. Às vezes, pequenas coisas. Por exemplo, temos os nossos próprios quartos e arrumamos nossas camas. Muitas vezes, a dele fica desarrumada o dia todo, pois, ocasionalmente, um sussurro diz-me para arrumá-la com lençóis limpos. Tenho de sobrepujar algo dentro de mim para fazer isso por ele, mas é um ato de amor. Tom é um homem muito generoso, embora se esqueça do meu aniversário e do aniversário de nosso casamento. Frequentemente ele vem para casa com rosas ou chocolates, e ambos temos muitos interesses em comum. Ele respeita meu trabalho, embora nunca leia o que eu escrevo, e pode ser um anfitrião maravilhoso. Para mim, agora, tanto as coisas difíceis como as fáceis têm sido um presente. Um para meu desenvolvimento, outro para minha alegria. Sempre tivemos muito para conversar. É claro que não o amo cega e desenfreadamente, como fazia quando nos conhecemos, mas o amor tem de desenvolver-se no sentido da lealdade, da aceitação e da alegria de estarmos juntos. Esse tipo de amor eu tenho com certeza. Ilusões não compartilhadas. A casa de Hans e Ilse, na Alemanha Ocidental, é um núcleo experimental na vida cristã da comunidade. Centenas de jovens de todas as classes sociais ficam com eles durante períodos diferentes, aprendendo como aplicar sua fé na vida diária
e como enfrentar os problemas da sociedade. Eles começaram sua vida de casados num apartamento de último andar, sem banheiro. O salário de Hans era pequeno, mas eles estavam sempre ocupados e felizes. Apesar disso, Ilse achava que sua vida de casada não correspondia às suas expectativas. O conceito de casamento de Hans chocava-se com o dela. Ilse recorda: Hans ficou realmente atônito quando explodi. Eu costumava culpá-lo por meu descontentamento. Você nunca tem tempo para nós. Tudo vem antes de sua família. Você sempre deixa seus problemas para eu resolver. Ele ficou quieto. Por que não diz alguma coisa? Perguntei. Você já disse tudo, ele respondeu. Sentia-me totalmente isolada com nossos 4 filhos no meio de uma grande cidade, atolada pelo trabalho de casa. Será que eu havia passado todos aqueles anos estudando para ser uma escrava do fogão? A vida de minha mãe tinha sido completamente diferente. Ela teve babás e empregadas para cuidar dos filhos e da casa, de modo que podia dedicar seu tempo ao meu pai e aos seus convidados. Eu imaginara minha vida de casada como a dela, e agora ali estava eu, cuidando de todos e sem ninguém para cuidar de mim. Hans achava que tudo isso era completamente normal. Seu trabalho exigia-lhe muito, e ele gostava disso. Estava sempre fora nos fins de semana em conferências e seminários, e parecia achar que a principal responsabilidade do marido era procurar dinheiro para cuidar das necessidades materiais de sua família, e também vir em casa de vez em quando para aproveitar seu bonito apartamento, estar com sua paciente esposa e acompanhar o crescimento de seus filhos. Por outro lado, o que eu queria era um homem que estivesse ali para mim, com o qual eu tivesse uma verdadeira amizade, que fosse um companheiro intelectual. Antes que eu percebesse completamente que estava me tornando amarga e decepcionada, uns amigos noruegueses vieram visitar-nos por uns tempos. A mulher ajudava-me muito nos trabalhos caseiros e assim tínhamos tempo para conversar. Um dia ela perguntou-me: "Você já pensou no motivo pelo qual não gosta de cozinhar?" "Nem preciso pensar nisso", respondi. "Posso dizer-lhe agora, prefiro fazer outras coisas." Mas ela disse que se referia a algo diferente. Se eu tivesse um tempo para pensar de verdade sobre isso em silêncio, então Deus poderia ajudar-me a aprender alguma coisa sobre meu próprio caráter. Antes, eu nunca pensara em Deus dessa forma tão pessoal. Decidi tentar. "O que não me deixa sentir prazer na cozinha?" perguntei-me. De repente, tudo ficou claro dentro de mim, como se lentes escuras tivessem sido retiradas de meus olhos. Percebi que a cozinha e o trabalho de casa pareciam enormes pesos em volta de meu pescoço, porque eu me achava destinada a fazer algo melhor na vida. Qual era a finalidade do trabalho de casa? Fiquei pensando. O trabalho de casa é um meio de servir as pessoas que foram confiadas a você, surgiu a resposta. E esse é um caminho para se transmitir o amor de Deus. Cuidar das pessoas que vêm em sua casa. Esse trabalho ajuda a tornar-se humilde. É claro que apreciei menos esse último pensamento. Comecei a ver que, fosse qual fosse a maneira pela qual as mulheres resolvessem conscienciosa e alegremente cuidar daqueles a quem estivessem ligadas, sem usá-los para seus próprios interesses, se criava um poderoso lar cheio de amor. Uma dona de casa e mãe poderia então assim pensar: trabalho na mais importante oficina
oficina da era atômica, onde o futuro está sendo forjado. Foi o que me deu uma nova visão de meu lar. Vi que os valores pelos quais eu vivera iriam tornar-se o fundamento da vida de meus filhos para o bem ou para o mal. Eu poderia, portanto, comprometer minha força para forjar o futuro nesse caminho, dando à rotina diária um novo significado. Isso respondeu a algumas das minhas questões problemáticas, mas ainda me sentia abandonada por Hans. Um dia fomos a uma conferência no exterior, deixando as crianças aos cuidados de um amigo. Durante a conferência, meus sentimentos de solidão cresceram. Os encontros eram falados em inglês ou francês e eu sentia-me insegura com o meu inglês escolar. Hans não tinha inibições e havia feito amizade com um grupo de jovens africanos. Por isso, eu estava sempre sozinha. Numa manhã encontrei uma mulher que conhecia bem o centro de conferências. Estou procurando meu marido outra vez, eu disse. Diga-me, ela respondeu num tom amistoso, o que você procura em seu marido? E logo foi embora, deixando-me só. Eu sabia a resposta correta. Procuro neles segurança, carinho e proteção. Sem eles sinto-me perdida, só e insegura. No mesmo instante, lembrei que sempre contava às meninas do grupo de jovens que eu ajudava que a segurança nunca podia ser encontrada num homem, somente em Deus. Com esses pensamentos dando voltas em minha cabeça, fiquei furiosa com a mulher com quem conversara e com toda aquela estúpida conferência. Pouco depois peguei uma infecção na vesícula e tive de ser internada. No silêncio daquela enfermaria para doentes, ficou claro para mim que eu tinha colocado meu marido no lugar que pertencia a Deus. Eu me alimentava de seu amor e carinho, somente na presença dele tinha noção do meu próprio valor. Ele era o meu ídolo, mas feito por mim mesma. E tinha de ser do jeito que eu queria que fosse. As coisas foram ficando claras também para Hans, e ele disse-me: quando casamos, trouxe você para a minha vida do mesmo modo que peguei os livros que você trouxe consigo e coloquei-os na minha estante. Eu queria enriquecer e completar minha vida através de você. Em momento algum pensei que estivesse também entrando em sua vida. Pela primeira vez sentíamos-nos capazes de conversar honestamente sobre coisas que entre nós acontecera e separara nossas vidas em duas correntes. Tínhamos muito a perdoar e a pedir um ao outro. As ilusões que eu trouxera para o casamento precisavam ser destruídas uma por uma, para que pudéssemos encontrar um novo e sólido fundamento. Aprendemos a confiar um no outro e a deixar o passado para trás, completando-nos mutuamente. Isso significava não exigir que meu companheiro fosse como eu desejava que ele fosse, mas que devia tentar preencher qualquer lacuna em nosso círculo familiar que ele não preenchesse, ou não pudesse preencher. Observação: as histórias relatadas neste livro são histórias vividas por volta das décadas de 50, 60 e 70. Talvez você se espante com alguns relatos, com algumas afirmações desses testemunhos. Realmente mudou-se muito o relacionamento daqueles dias para os nossos dias. Mas tente extrair as partes boas e abstenha-se daquilo que hoje nós entendemos que não deve acontecer, por exemplo, como um homem bater numa mulher. No capítulo 3, nós vamos aprender sobre concertos
depois de um romance. Vejo você lá.